Graça e paz, você está aqui no Café com Palavra, eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos na nossa série falando sobre o Reino de Deus. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o lugar à mesa, né? Existem lugares na mesa, dentro desse ambiente de reino. Olha a coisa interessante. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative as notificações e esteja aí recebendo todos os dias aí, enfim, né, os nossos vídeos para edificar a sua fé. Então vamos lá. Lugar à mesa dos patriarcas no reino também será frequentada por gentios. Olha que coisa interessante. Mateus capítulo 8, verso 11, vai nos falar sobre essa mesa. Diz assim a palavra do Senhor: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha só que lugar de privilégio. Em vídeos anteriores nós já falávamos sobre as posições que vão ser ali oferecidas e que vão poder ser, enfim, vivenciadas ali no reino de Deus. E aqui nós vemos que há também lugares nesta mesa que, né, cá para nós, vai ser uma mesa privilegiada, né, com patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, e será ali também frequentada por gentios. Alguns pontos importantes a falar sobre esse aspecto aqui: Oriente e Ocidente. Essa mesa com certeza será um lugar privilegiado, pois assim é tratado pelo próprio Senhor, né? Muitos virão. Então, essa é uma perspectiva futura, tá? E um apontamento do Ocidente deixa claro que não está tratando de judeus, mas da igreja, não é? Então, um aspecto futuro, falando sobre o Ocidente, então mostrando, olha, isso aí é uma realidade aberta para os gentios, ou seja, para a igreja, né? Interessante. Ter um lugar na mesa do banquete no reino será um lugar de muita honra, tá? Lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 14, verso 15, diz assim: ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão do banquete no reino de Deus. É um lugar privilegiado, né? Jesus dirige aos 12, né? Se dirige aos 12, assentar a sua mesa no reino e tronos para governar as 12 tribos, né? Lá no capítulo 22 do mesmo Evangelho de Lucas, os versos 29 a 30 e 30, diz assim: assim como meu Pai me outorgou um reino, eu o designo a vós, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vós assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. É interessante dizer isso aqui, porque essa ideia de sentar à mesa dentro de uma plataforma monarca, ela aponta o seguinte entendimento: na mesa do rei sentam os convidados mais especiais, sentam aqueles realmente de maior proeminência, tá? E os demais vão sentando a mesas mais distantes, por assim dizer. Jesus falar para os seus 12 discípulos que se sentariam na mesa dele é um sinal de grande honra. Sentar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, patriarcas da antiga aliança, grande honra. Então, nos mostra que esse lugar na mesa, qual mesa que você vai sentar, né? Qual será a mesa que eu vou sentar? Então, nós temos que olhar para isso, né? Mais uma vez incentivando-nos a avançar, tá? No processo de conquista aí dessa herança que é o reino. A palavra designo ou confio, aqui usada no verso 29 do capítulo 22, quando ele diz: eu designo a vós, eu confio a vós, é a tradução do vocábulo grego que tem como sentido dispor por meio de um testamento.
Então, Jesus está dando ali um testamento, está deixando ali algo concedido de uma maneira registrada aos seus discípulos. É uma designação para eles, uma outorga, né? Para eles ali. Tanto a questão do sentar à mesa, quanto governar sobre as 12 tribos de Israel. Muito poderoso essa palavra para nós. Amém. Vamos avançar aqui e eu quero falar um pouco sobre a sabedoria do reino. Vamos entender um pouco sobre a sabedoria desse reino, né? O reino de Deus vem para se impor ao império das trevas, e a palavra é bem essa mesmo, é se impor, tá? Lá no capítulo 12 de Mateus, no verso 28, o texto nos diz assim: mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. A palavra aqui usada, né, chegado o reino de Deus sobre vós. Importante aqui trazer um aprofundamento maior sobre essa palavra. A palavra aqui usada é fitano, no grego, e ela quer dizer vir antes, preceder, antecipar. Então, olha só, a submissão dos demônios a Jesus e aos de seus discípulos, que falavam em seu nome, é uma manifestação antecipada ao que será na sua vinda, quando diante dele serão aniquilados todos os inimigos de Deus. É fato o entendimento dos demônios a respeito do estabelecimento do reino de Cristo. Vejamos o que os demônios, que dominavam os gadarenos disseram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, eles já têm um entendimento, tá? A respeito do estabelecimento do reino. E quando Jesus traz essa palavra lá em Mateus, a palavra nos está apontando que a submissão, a sujeição dos demônios a Cristo e aos seus discípulos e à igreja é uma antecipação, é um preceder daquilo que virá de forma plena lá no estabelecimento do reino no milênio. Então, assim, voltando para o texto lá dos Gadarenos, atormentar-nos antes do tempo, que tempo é esse? Onde a Bíblia nos aponta que Jesus voltará em glória com os exércitos do céu? No milênio. Você pode ver isso aí lá no texto de Apocalipse, capítulo 19, os versos 11 e 12. Então, o reino de Deus, ele tem essa característica de se impor, tá? E submeter e sujeitar o império das trevas. Isso é fato. Avançando, ponto 2, na sabedoria do reino. Os mistérios do reino de Deus são revelados aos filhos do reino. Isso aqui é algo importante para nós, tá? Mateus capítulo 13, verso 11, diz assim: o que ele respondeu? Porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Jesus está falando para as outras pessoas que ouviam os seus sermões, em um momento em que ele reúne os discípulos para explicar algumas dos ensinamentos que ele ali estava dando. Então, assim, todo embaixador, tá, de uma nação, voltando aqui, os mistérios são dados a conhecer aos discípulos. Hoje, eu e você podemos orar e pedir ao Senhor que pelo Espírito Santo nos faça discernir com toda a clareza os mistérios desse reino, tá? Esses mistérios, esses princípios, esses valores, esses pormenores, tá? Que a nós foi concedido o saber, ok? Importante isso aí. Terceiro ponto, o reino dos céus está conectado
O reino dos céus está conectado à terra através dos filhos de Deus, através dos filhos do reino. O texto que a gente vai usar aqui para entender é Mateus 16, 19. Mateus 16, 19 diz assim: Eu darei a ti a chave do reino dos céus. O que ligares na terra, haverá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, haverá sido desligado nos céus. Então, interessante aqui. Primeiro, a autoridade dos embaixadores. Todo embaixador de uma nação recebe dela uma determinada autoridade, um determinado nível de autoridade, para que na nação em que esteja representando o seu país, ele possa ali ter algumas ações. O acesso ao reino de Deus por seus embaixadores na terra devem seguir os princípios do reino para ter êxito. E seu principal objetivo é com a missão, a nós confiada, conduzir quantas almas pudermos a esse lugar. Então, foi dado à igreja as chaves do reino, para abrir e para ligar e para desligar aspectos, né, ali no reino dos céus. É uma conexão, né, onde nós podemos ligar aqui na terra e vai ser ligado lá no céu, e nós vamos desligar aqui na terra para que lá no céu também seja desligado. Então há uma conexão entre nós que estamos aqui representando o reino e o reino que já é e que ainda vai, que já é e vai chegar a nós dentro do seu cronograma, mas na eternidade já é. Essa conexão, essa ligação, ela acontece. Então, nós temos essa possibilidade de estarmos realmente fazendo o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, né? Que nós devíamos buscar, né? O reino, venha o teu reino na terra como é no céu. Então, o próprio Jesus, em um momento anterior, já tinha fundamentado isso aqui, mostrando que é possível essa conectividade, tá? O reino, quarto ponto, o reino é introduzido com a vinda do Espírito Santo. Mateus 16, 28, diz assim: Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Isso, irmãos, ainda é um mistério, para ser bem sincero, né? Essas palavras aqui de Jesus, para mim, ainda são um mistério, né? Não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Tem coisas das quais eu fiz questão de deixar esse ponto aqui, falar sobre ele, para que você perceba que, assim como a escatologia, ainda existem pontos que a gente precisa, sabe, se debruçar mais e talvez até pode chegar um momento que a gente nem consiga entender com toda a plenitude, a não ser quando se cumprir. Alguns ensinamentos sobre o reino dos céus também carregam, porque nós estamos falando de algo futuro, nós estamos falando de algo que carrega uma funcionalidade profética futura. Então é importante a gente também ter essa sensibilidade de entender que alguns pontos, eles vão ser para nós ainda portas a se abrir, ok? Avançando, amar a Deus e amar ao próximo é se aproximar do reino. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 32 a 34 diz assim: Então o escriba exaltou Jesus: Muito bem, mestre, estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é o único e que não existe outro que se compare a ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, revelou-lhe: não está distante do reino de Deus. E a partir disso não havia mais alguém que ousasse lhe questionar sobre coisa alguma. Então, olha só, aquele homem que o respondeu com sabedoria, o que ele fundamentou? O amor a Deus e o amor ao próximo. E Jesus disse para ele: olha,
você não está distante do reino com esse pensamento. Então, isso serve para nós, como sabedoria sobre esse reino, ok? Sexto ponto, venha o teu reino. Isso deve fazer parte da nossa oração. Como já citamos anteriormente, o texto onde Jesus ensina os seus discípulos fundamentos sobre oração, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o verso 10, ele vai dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, o Senhor está nos mostrando que parte do fundamento, parte da composição da nossa oração deve estar dedicada a buscar a vinda desse reino, para buscar que os valores e os preceitos desse reino venham. Assim como lá em Apocalipse nós vemos o Espírito e a noiva clamando, Maranata, aqui nós também devemos clamar, venha teu reino, venha o teu reino, faz a sua vontade, tá? Como embaixadores desse reino deve ser o nosso desejo, que ele venha com a paz, com a justiça, tá? Com a integridade, com todos os elementos que o reino dele se sobrepujam de sobremaneira ao reino dos homens, e a gente olhando e vendo tanta injustiça, tanta maldade, tanta coisa, nós devemos clamar, venha, venha, venha. Sétimo ponto, o reino tem um dono, amém, glória a Deus por isso. Capítulo 6, verso 13 de Mateus, diz lá, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12, o apóstolo Paulo nos diz assim, suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo nosso testemunho a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que os convocou para o seu reino e glória. Queridos, esse reino tem o dono, e esse dono é Jesus Cristo. Então isso também parece algo óbvio, mas para essa ideia de que a igreja é quem estabelece o reino, sabe, não me parece realmente que o reino pertence a Cristo. Então é muito importante que a gente entenda, o reino tem um dono, e é esse dono que vai vir implantá-lo, é esse dono que vai vir estabelecê-lo. Vamos avançar mais um aqui. As ações em benefício do reino consistem na propagação do evangelho. Então, que ações eu posso fazer em benefício do reino de Cristo? Propagar o evangelho, testemunhar. O texto aqui é Colossenses 4:11, que diz lá, Jesus, chamado justo, também vos envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão, que são meus cooperadores em benefício do reino de Deus. Eles têm me proporcionado de grande apoio e consolo. Cooperadores em benefícios do reino de Deus. Qual era o benefício? Que Paulo está falando, com a pregação, com o anunciar das boas novas do evangelho. Mais um aqui para a gente finalizar. Somos provados a fim de sermos considerados dignos do reino. Então assim, queridos, capítulo 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5 diz assim, elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. Essas provas, elas são evidentes para que nós nos tornemos dignos. Então, temos que aprender a passar por elas, entendendo que elas nos preparam e nos tornam dignos, merecedores desse reino. Amém? Então nós vamos fechando por aqui, falamos aí sobre vários aspectos aí da sabedoria do reino e vamos continuar com a nossa série nos vídeos que se seguirão e eu te vejo lá, se Deus permitir. Grande abraço.